Ticas. Mentira, a Priscila Evelyn fala isso. Nem sei como que ela fala, ticos, sei lá. Mas enfim, meu nome é Patrícia de Andrade. Eu gostaria de, no comecinho, pedir pra vocês se inscrever no meu canal, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar com todos os seus amigos. Isso, compartilhar. Enfim, não sei se esse canal aqui vai dar muito certo, né? Porque eu não sou muito boa nisso. Então eu não tenho toda certeza muito se vai dar, né, muitos inscritos. Que eu não vai dar, porque eu sou péssima nisso. Então quem vai querer se inscrever no meu canal, né? Enfim. Então, enfim, se der certo, deu. Se não der, fazer o que, né? Mas enfim, eu vou gravar do mesmo jeito se não der. Só pra uma diversão. Pra quando não ter nada pra me fazer à noite, eu gravar vídeos e colocar. Nesse canal aqui, eu quero fazer de tudo, entendeu? Trollagens, tags, falar sobre a minha vida, se eu tiver triste, desabafar, e tudo, quero tudo, tudo, tudo mesmo. Pra começar de cara, tem que me apresentar, né? Então, meu nome é Patrícia, eu tenho 21 anos. Eu vou falar que eu tenho 21, que eu tenho 20, mas eu vou falar que eu tenho 21. Porque hoje é sexta, amanhã é sábado, e amanhã eu vou fazer 21. Então, eu vou falar que eu tenho 21, não é mesmo? Eu tenho uma filha, sou casada. Minha filhinha tem 1 ano e 10 meses. 10 meses, tô louco, olha que mãe louca da pega. 2 meses, né? 10 meses, não, 2. Enfim, sou casada, né? Moro com meu marido aqui no distrito de Progresso. E, assim, o endereço que eu sempre dou é de Tangará, né? Assim, é melhor, né? Mas eu moro, assim, um pouquinho afastado de Tangará, né? Eu moro no Progresso, que é um distrito, acho que é distrito. Aí, enfim, moro aqui. Eu quero começar o vídeo falando um pouquinho sobre o meu parto. Que, assim, hoje pra mim foi uma coisa maravilhosa, mas, assim, foi triste que eu dei a depressão pós-parto, aí foi um pouquinho triste, né? Um pouquinho chato. Porque eu não curti muito minha filha, mas vamos começar. Quando eu senti a dor da contenção, eu tava em casa, né? Tava assistindo a novela com meu marido no celular, porque a gente tinha uma semana que tinha casado, a gente tava sem TV, a gente não tinha condições ainda pra comprar uma TV, porque a gente tinha comprado algumas coisinhas, né? Fogão, blá 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 blá. Oh, fogão minha avó deu. Panelas, algumas coisas, né? A gente tinha que comprar. Aí, compramos algumas coisas ganhamos também. Quero agradecer a todas as pessoas que me deu as coisas. Mas primeiramente eu quero agradecer aquele lá de cima, Deus, porque se não fosse Deus eu não estaria aqui hoje. E é isso. Quero agradecer a Deus, todo mundo. E aí eu comecei a sentir dores, né? Assistindo novela. Eu com muita dor, muita dor, muita dor. Fui até o hospital. Quando cheguei no hospital, a mulher fez o toque em mim. Aí ela falou assim, olha, não tá na hora de você ganhar ainda. Aí eu falei, nossa, mas eu tô com uma dor bem chata, sabe? Não tô conseguindo. Ela falou assim, eu vou te dar um remédio, aí você volta pra casa. Qualquer coisa a gente faz seu parto depois de 3 dias. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei meu remédio, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, a dor parece que piorou. Começou a piorar, que eu chorava, tomava banho, lavava e nada, deixava quente, que em cima da barriga, nada. Voltei lá de novo, falei, ó, não piorou, não melhorou nada, piorou a dor. Aí quando eu cheguei lá, que eu falei tudo pra ela, que tava pior e tal, ela falou, vamos fazer um toque de novo. Eu pela segunda vez fui fazer o toque. Aí tá, ela, não tá na hora. Pode voltar pra casa, dormir, que não tá na hora. Você tá sacando contação de treinamento. Eu falei, treinamento nada, porque eu já tô sentindo uma dorzinha de treinamento bem antes. Essa aqui é pra ganhar essa dor. Ela, não, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá bom, beleza. Aí, voltei pra cá. Voltei lá de novo. Falei, não vou mais ficar em casa, porque essa dor aqui não tá normal. É pra ganhar sim.
Ela pegou e falou, não é, você pode então ficar aqui no hospital até amanhã, que amanhã a gente faz o parto. E ela, com preguiça. Pra mim eu achei meio que de preguiça, porque ela tava dormindo e eu acordei, ela ainda ficou bem, tava bem chata, essa doutora. Quando foi no outro dia, eu chorei a noite inteira, gritei, porque foi horrorizante. Contração é horrorosa. É uma dor insuportável que você pede até pra morrer. Aí tá, chegou abençoada, maravilhosa, fofa da doutora Luísa, que fez o meu parto. Nossa, eu amei aquela doutora demais, ela é muito legal. Nossa, ela, quando tá fazendo toque em você, ela vai conversando, ela vai te explicando o que ela tá fazendo. A outra médica foi bem grossa, foi enfiando o dedo em mim, falando assim, e não falando nada, não tem. Nossa, a doutora Luísa foi maravilhosa. Nossa, eu amei ela. Amei. Se ela ver esse vídeo ia ser tão legal. Mas ela não vai ver, né? Mas enfim, aí tá. Fui pra sala de cirurgia, tive a neném. Aí quando eu saí, eu já saí cabeçada da depressão pós-parto. Tem noção? Aí comecei a recusar minha filha, recusar. Eu não consegui nem amamentar ela por causa disso. Ela me mostrou aquele Nestogênio por um bom tempo, por causa que eu não conseguia amamentar ela. Eu recusei ela por 2 meses, então isso que dificultou. Eu tinha bastante leite e pingava, mas como ela tinha a boquinha muito pequena, ela ser bem pequenininha, ela não conseguia puxar, então aquilo já estressava, já deixava de mão e mandava o meu marido dar a chuquinha pra ela. Nisso meu marido ficou cuidando pelos 2 meses dela, por causa que eu tava com a depressão, não queria nem saber dela, não queria dar banho, não queria nada. Mas hoje, gente, eu amo a minha filha. Minha filha é tudo pra mim, tudo mesmo. Aí, depois de 2 meses, aí foi passando, né, aquela depressão, aí fui amando ela, fui amando. E aí foi embora a depressão. Graças a Deus. Agradeço muito a Deus, que Deus tirou rápido, né? Que não prolongou mais, não foi bem longe essa depressão. Mas enfim, é só isso mesmo. Falei só um pouquinho da minha, né, da minha cirurgia. E foi cesariana. Isso, foi cesariana. E bem que foi cesariana porque eu não queria normal, não. Eu queria cesárea mesmo, sempre quis cesárea. Mas é isso, tá, gente? Então, não esqueçam, tá? Se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like, compartilha com os amigos de vocês pra ajudar. Pra vocês verem que eu contando um pouco dessa história sobre mim, vou fazer trollagem também. Tem gente que ama trollagem. Eu mesmo, quando eu abro o YouTube, eu só vou nas trollagens pra olhar. Vai ter trollagem, vai ter tudo que vocês imaginar. Só que assim, eu sou um pouco vergonhosa, não sei falar direito, falo do jeito que, tipo, vem na mente, eu solto, entendeu? Sou muito louca, né? Não sei, não sei falar as coisas direito. E tipo assim, eu não sei falar nada bem explicado, entendeu? Esse que é meu problema. E eu fico, entendeu? Parece aquelas loucas. Mas é isso, tá? Se inscreve, deixa o like, compartilha. E bora produzir vídeos pra esse canal louco. Um beijo.